Esse projeto, novo marco regulatório, que o governo federal, através da Lei 14.026, aprova, de fato, o processo de privatização do saneamento básico, que engloba água, saneamento propriamente dito, esgoto, né? Coleta de resíduos sólidos. Impõe aos estados a criação de regionais, chamadas micro-regiões, que lamentavelmente vai resultar num futuro o desmonte da Cagepa. Porque a criação dessas micro-regiões, a finalidade é privatizar, transformar água em mercadoria. Sendo que o mercado financeiro ele só tem interesse onde há lucro. As regiões, por exemplo, mais distantes, como Cochichola, Carrapateira, Monte Oreb, Serra da Raiz, enfim, os municípios distantes e que não têm ainda infraestrutura implantada, porque eu tenho infraestrutura implantada, concretamente, é João Pessoa, Campina Grande. E é esse nicho de mercado que hoje o mercado financeiro, via Paulo Guedes, tem interesse no país inteiro. Aqui, na Paraíba, a criação dessas micro-regiões é abertura para o processo de privatização. O que é privatizar? É transformar a água numa mercadoria. A água hoje é encarada como um direito fundamental de toda pessoa humana. Com a privatização, se transforma numa mercadoria, um produto, como é um quilo de arroz, como é a quarta de café. Onde o comerciante ele vai vender, com uma taxa de lucro que ele interessa. Essa inquietação que nós estamos aqui, querendo que a Assembleia da Paraíba debata em toda a sua extensão. Isso significa, no futuro próximo, você ter praticamente a extinção da Cagepa, como aconteceu com a antiga Saelpa. Quem não lembra quem era a Saelpa? E hoje, infelizmente, as altas taxas de energia que se paga em qualquer recanto desse estado, com exceção daqueles que têm a tarifa social, essa tarifa social é subsidiada pelo governo. É preciso que entendamos, a água não pode ser mercadoria. Energia já é mercadoria, mas a água ser mercadoria. Mercadoria que vai ser tarifada. A tarifa que o mercado financeiro tem que ser uma tarifa que gere lucro. Sinceramente, essa não é uma atividade para ir para o mercado. Penso eu que a Assembleia do meu Estado não pode aprovar a criação dessas micro-regiões. Isso é um grande debate. Um debate que envolva toda a sociedade, que envolva o sindicato dos trabalhadores da Cagepa, mas que envolva as instituições da sociedade civil, que permita uma reflexão conjunta de todos os segmentos. Não se pode falar em desenvolvimento sem água. Como é que fica, por exemplo, o sertão inteiro, todas essas áreas que vão precisar das águas do Rio São Francisco, que já é uma água que tem um custo elevado? Como é que vai ficar isso com essas micro-regiões? Esse debate precisa ser feito. Temas importantes estão aí para serem efetivamente encarados. Por exemplo, como é que a Paraíba realmente precisa dessas 4 micro-regiões? Como é que fica o equilíbrio econômico-financeiro da Cagepa? Como é que fica o equilíbrio econômico-financeiro dessas regiões? Como é que fica a situação das comunidades rurais? Como é que ficará a Cagepa? Será mantida, vai ser extinta? Ou vai ficar apenas com a parte deficitária do saneamento do estado da Paraíba? Como é que vai ser essa governança dessas micro-regiões? Como é que o Estado efetivamente cumpre o seu papel de garantir o direito fundamental de toda pessoa humana ter direito à água, ao saneamento, à coleta de lixo? Essas são questões que não podem ser resolvidas de afogadilho, de um dia para a noite. Essas são questões que exigem um debate público com toda a sociedade. É assim que me posiciono.